Atenção, escritor! Você que já está escrevendo seu livro ou planeja escrever em breve, você sabe quais são as ferramentas fundamentais que todo escritor deve ter, que vão deixar a escrita mais rápida, mais produtiva e inclusive mais prazerosa? Eu te convido a ficar até o final desse vídeo e descobrir quais são essas ferramentas que eu utilizo. Vamos lá, escritores e autores! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês as ferramentas essenciais para escrever seu livro. Exatamente, então vamos descobrir quais são essas ferramentas em cada uma dessas áreas: editores de texto, pesquisa e organização, criatividade e produtividade. Então nessas áreas aqui eu quero te auxiliar a tornar a sua escrita mais prazerosa, mais rápida e mais criativa, mais bela. Vamos lá, vamos em cada uma dessas etapas. Primeiramente, eu quero apresentar os editores de texto. Existem os editores tradicionais, já conhecidos por todos: o Word no Windows, o Pages do Mac e Google Docs para navegar online. E eu quero apresentar aqui um pouco de cada um, quais são as características e qual a melhor forma de utilizá-los. E também tem um outro aqui chamado Ulysses, vocês vão descobrir logo mais. O primeiro deles e o mais conhecido é o Microsoft Word. Ele é um editor de texto, eu acredito que todos vocês conheçam, só que ele tem algumas características, né? Só que ele tem algumas características que podem te atrapalhar na produtividade do seu texto, que são todos esses ícones aqui de formatação, de revisão, de cor. Isso acaba atrapalhando o quê? A atenção. E é natural que o seu cérebro fique querendo fugir da produtividade da escrita. Então ele sempre vai buscar o quê? Ah não, vamos colocar uma cor, vamos colocar um negrito, um itálico, sublinhar, colocar o título, enfim. E aí você foge do quê? Da produção do texto. Então isso aqui acaba te atrapalhando. Mas o próprio Word, sabendo disso, ele tem uma ferramenta, que é o que eu indico para vocês utilizarem na hora que for utilizar o Microsoft Word, que é esse aqui, ó, em exibir foco. Então ele vai se transformar e vai o quê? Eliminar toda a informação que te tira o foco da escrita. Então você vai estar o quê? 100% focado na escrita do seu livro. Então na hora que você for escrever o seu livro utilizando o Microsoft Word, utilize a ferramenta Foco. O outro aplicativo que eu falei é o Pages, e esse é o visual dele, é um pouco mais limpo, mas mesmo assim uma série aqui de formatações. Então você pode eliminar, deixando somente a parte textual aqui. Isso vai te ajudar na produtividade. A outra ferramenta de edição de texto que eu recomendo é o Google Docs. Ele tem uma vantagem, ele está online, então você tem uma facilidade de acesso em qualquer dispositivo, em qualquer aplicativo. E ele também apresenta uma interface mais limpa, com menos elementos. E ainda você pode ocultar essa barra aqui, então deixando ainda mais limpo e mais focado no que? No seu texto. Então assim você consegue eliminar todas essas distrações. E o último aplicativo que eu quero apresentar, ele é voltado para a plataforma Mac, chamado Ulysses. Existe um também chamado Typora, que é para a plataforma Windows. E qual que é a grande diferença dele em relação ao Word, o Pages e o Google Docs? É porque ele não faz nenhum tipo de formatação, seja paginação, cores e etc. Ele faz apenas marcações de título, de destaque e de texto. E o foco dele, eu até anotei aqui, ó, é voltado para o foco do texto, da produção textual. Então ele tem essa característica aqui. E isso seria para o quê? Para escritores mais avançados, que querem ir para um próximo nível de foco na escrita do seu livro. As próximas ferramentas que eu quero apresentar são de pesquisa e organização. O que você utiliza no seu dia a dia para facilitar a sua pesquisa, para facilitar a sua organização das suas ideias, do seu livro? Como é que você pode fazer isso? Existem algumas ferramentas que eu também vou apresentar aqui para te ajudar. O primeiro deles que eu vou apresentar é o Notas. O Notas está disponível nos computadores Mac da Apple. Então aqui você vai fazer as suas anotações de ideias, de histórias,
de pesquisas que você for fazendo. Você vai anotando. Isso, a facilidade que você tem no celular e no computador disponível para você fazer essas anotações. A outra ferramenta que eu quero apresentar é o Google Keep. Se você tem um Gmail, você tem acesso a essa ferramenta. E o princípio é o mesmo. Você vai criar uma nota, aqui, ideias, e, vamos dizer, relacionada ao seu livro. E aí aqui você faz todas as anotações que você tiver aqui, ok? E isso você mantém um registro. O terceiro aplicativo é o OneNote da Microsoft. E o princípio dele é o mesmo. É você fazer as suas anotações, suas ideias para os livros, e aqui você faz as suas anotações. Tem esse espaço reservado para você. E uma alternativa que você tem aos aplicativos de nota é criar um grupo de WhatsApp com você mesmo, exclusivo seu. Nesse grupo vai ter somente você. E aí você pode nomear com o título do seu livro e anotar lá todas as informações, todas as ideias, todo conhecimento, tudo o que vier à sua mente a respeito do seu livro. Assim você mantém agrupado em apenas um local as informações do seu livro. E depois de você ter anotado todas as suas ideias, as informações, você precisa o quê? Organizar, parametrizar essas informações em uma ordem cronológica ou de crescimento ou construção dessa sua ideia. E qual o aplicativo que você utiliza? É esse aqui que vocês estão vendo, o aplicativo MindMeister, que é um aplicativo que faz mapas mentais. Dá só uma olhada. Este é o aplicativo que eu utilizo para os meus mapas mentais. Então você cria um novo mapa mental, onde você vai o quê? Organizar toda a sua pesquisa que você fez. E aí você vai anotar aqui, pesquisa. E aí você vai colocar em ordem cronológica ou construção do conhecimento. Você vai organizar essa pesquisa que você fez, essas ideias que você teve. E depois disso, você vai o quê? Montar o sumário do seu livro. Exatamente, você vai ter uma visão geral do seu livro. Então vai ser o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim sucessivamente. E dentro de cada capítulo, para facilitar ainda mais na hora da escrita, você vai dividir em 5 subcapítulos. Ou quantos você conseguir ou achar ideal, mas pelo menos 5 subcapítulos. Assim você vai ter o quê? Uma visão fracionada. Vai ser mais fácil de você construir cada um desses subcapítulos, tornando assim mais prazeroso e mais fácil. Desta maneira também você desocupa o seu cérebro, porque na hora da escrita você vai às vezes querer lembrar de uma história que está lá no capítulo 5, mas não é o momento dessa história. Você vai focar no capítulo 1, subcapítulo 1. E aí você mantém um foco na hora da escrita. Isso vai facilitar. E aqui, em cada um deles, você vai colocar o título de cada capítulo e o título de cada subcapítulo. Isso vai te trazer a ideia e a informação que você deve colocar em cada uma dessas etapas. Como eu posso desenvolver a minha criatividade? Existem algumas ferramentas na internet que vão te auxiliar neste processo. E eu quero te trazer aqui 2 ferramentas. A primeira delas é o Dicionário Criativo. Vá lá, dicionariocriativo.com.br. Lá você pode pesquisar informações que você quer colocar no seu livro e ele vai te trazer. Estamos aqui no Dicionário Criativo e vamos supor que você está escrevendo sobre fé. E aí você vai pesquisar para ter mais informações sobre essa palavra. Não só o significado de dicionário, mas aqui o Dicionário Criativo. Ele vai te trazer o significado de dicionário da palavra fé, vai te trazer sinônimos, depois palavras relacionadas, dicionário de expressões, vão trazer expressões que traduzem essa palavra e por último, citações de autores ou de pessoas famosas que utilizaram essa palavra em suas obras. Então esse dicionário, para qualquer escritor, ele é muito importante. E também para despertar e desenvolver a sua criatividade, existe essa outra ferramenta chamada Answer the Public. Você pode digitar answerthepublic.com e digitar aqui a palavra,
uma palavra-chave do seu livro. Vamos dizer que você está escrevendo sobre emagrecimento. Seja um livro para ajudar as pessoas a perderem peso. Você seleciona português e o país. Assim, ele vai te trazer uma série de informações, de perguntas, do que as pessoas estão buscando a respeito disso. Isso vai te ajudar a escrever mais direcionado, mais focado para o seu público leitor. Então, primeiramente, ele é uma ferramenta que tem uma utilização gratuita, mas em determinada quantidade de pesquisas ela se torna paga. Ela traz um mapa mental, utilizando a palavra pesquisada com uma série de termos que estão sendo pesquisados pela internet. Então, quem emagrece fica mais alto, quem emagrece mais rápido, o gordo ou o magro? Com a palavra é fibromialgia, é hipertrofia, onde emagrece primeiro, onde emagrecer rápido, quando, o que, por quê, são, emagrecimento São Caetano, emagrecimento São Judas Tadeu, por que diabetes emagrece? Então são as principais dúvidas do seu público leitor. Então se você conseguir responder algumas desses questionamentos no seu livro, você vai ajudar. Então isso vai te trazer o quê? Criatividade do que você deve escrever. E ele traz mais informações. Então ele traz como, tipo, com, emagrecimento com enzimas, emagrecimento com saúde. Depois tem comparações. Então esse aqui era preposições. A primeira etapa, questões, preposições, comparações, emagrecer versus perder peso. E depois ele traz todos esses questionamentos em ordem alfabética. Então isso aqui vai te ajudar sobre o que você deve escrever. Vai te trazer uma série de criatividades que vão lhe auxiliar. E para aumentar a sua produtividade, primeiro, anote na agenda um tempo para você separar para a escrita. Que seja pela manhã, não, todo dia pela manhã, durante 30 minutos, durante 1 hora, durante 40 minutos, enfim. Trave a sua agenda, não faça nenhum outro compromisso a não ser o da escrita. Assim você vai manter o quê? A sua produtividade. E para manter essa produtividade em alta, eu recomendo utilizar o quê? A técnica Pomodoro. Essa técnica Pomodoro, ela diz o quê? 25 minutos de foco e 5 minutos de intervalo. Então são sequências de foco absoluto, mais sequência de um pequeno intervalo. Assim você mantém o quê? A sua produtividade. E aí nesses 25 minutos, desconecte todos os aplicativos, desligue o celular, coloque no modo avião e não deixe nada te perturbar. Fique em foco absoluto na escrita do seu livro. Assim você vai ter essa produtividade e essa frequência na sua escrita. Às vezes você não vai conseguir no começo 25 minutos, mas estabeleça 10 minutos, 5 minutos de foco. Escreva, escreva, escreva. E aí você mantém, logicamente, um intervalo menor, 2 minutos, 3 minutos, e aí com o tempo você vai aumentando esse tempo de escrita. De 5 passa para 10, depois para 20, até alcançar 25 e quem sabe 1 hora seguida escrevendo, ok? E cada vez com menos intervalos. E essas são as ferramentas que eu queria te apresentar, te mostrar, para te ajudar a aumentar a sua produtividade, o seu desenvolvimento na hora da escrita. E vamos lembrar quais são elas? O editor de texto, não só o editor correto, mas a melhor forma de você manter a sua produtividade em alta, tirando aqueles elementos que vão te atrapalhar ou tirar a sua atenção. Pesquisa e organização. No seu dia a dia, na sua rotina, vem muitas ideias e você precisa o quê? Organizar todas essas ideias para que elas não se percam. Então é importante você manter elas organizadas em um aplicativo para anotar as ideias e um outro para montar um mapa mental para organizar melhor essas ideias. Eu trouxe ferramentas de criatividade, que é o dicionário criativo, que ele vai trazer essas palavras relacionadas ao que você está pesquisando, e a produtividade. Travar na sua agenda um horário para você escrever e utilizar a técnica Pomodoro, que é foco total e um pequeno descanso, ok? Espero assim ter te ajudado com essas ferramentas e que você torne a sua escrita cada vez mais prazerosa e cada vez mais produtiva. E se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a clicar aqui embaixo, curtir e compartilhar
esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.